e eu tô indo correr. Come on, stop, turn the key and cooler on. Push the pause for relief. Agora são 7h30 da manhã, tá muito frio, muito frio, muito frio. 1 grau. E correr no frio, gente, é muito difícil. Nossa. É muito difícil, né, gente, sair de casa sabendo que você pode ficar dormindo, deitado, lendo um livro de boa. Não. A gente não faz pelo que a gente gosta, não é mesmo? A Osmeide falou que tinha uma caixa aqui debaixo da mesa no quintal da Amazon, que talvez seria minha. Será? E é. Gente, mas nem recebi o aviso. Enfim, vou colocar lá em casa. Bom, cheguei aqui no parque. Começar a correr nesse friozinho gostoso. Mas o dia tá tão bonito, né? É muito difícil, né, gente? Não fica mais à frente, somente quando eu tô do outro lado do parque. Fica muito vento, sabe? Vai dar certo, vamos lá. Quilômetro 3. Como é que vocês fazem pra correr 5K sem parar? Andar tá tudo bem, mas a gente tem que aprender na corrida, que é uma das coisas que mais me chamou atenção, é aprender a sentir o desconforto. E a gente só aprende isso testando, tentando. Então quando eu tô muito ofegante, sentindo assim, exaurida, eu diminuo o pace. Mas no jogging, bem lento, mas não paro. E aí depois eu começo a me desafiar a acelerar, a usar as forças da minha perna, que a gente é forte. Mas, porque a gente tá começando, ainda falta condicionamento. Bora pra casa arrumar, porque hoje é sábado. Eu não trabalho sábado e domingo, mas esse sábado eu vou trabalhar pra pagar um dia que eu precisei de um off, né? De uma folga extra na semana. E eu tô indo ali, ó, pegar minha casa pra lá, mas a minha blusa está ali. Vou lá pegar. Gente, o legal de morar na Europa é que a gente deixa as coisas assim, ó. Não rouba, não. Muito difícil, só se tipo, depende da região também, né? Depende da região que você tá, pode ser que aconteça, mas geralmente não. Eu ainda deixei minha chave aqui, ó. Tá vendo? Porque se pegasse a blusa, pelo menos de fora de casa, eu não ia ficar trancada.
Gente, acabei de tomar meu cafezinho da manhã aqui. Ai, fazer aquela coisa maravilhosa depois, que é lavar a louça, né? E eu queria bater um papo com você rápido aqui, pra você me contar nos comentários se você gosta de formato de vlog. E se o vlog é um formato legal aqui pro canal. Porque eu tava pensando, né, que como muitas pessoas me inspiraram a fazer coisas que eu amo fazer hoje. Como muitas pessoas, por um vídeo que eu assisti, sei lá, por um vídeo de rotina, ou sei lá, alguma coisa que a pessoa estava contando sobre a vida dela e como ela consegue ser consistente, ter disciplina e conquistar alguma coisa. Muita coisa eu aprendi assistindo vídeos, ouvindo podcast, lendo livros. E eu tava pensando como esse formato aqui no canal talvez esteja fazendo falta. Porque esse formato acaba nos aproximando. Você consegue compreender como eu aplico o autoconhecimento, a espiritualidade, as terapias holísticas, né? Dentro da minha vida, da minha jornada. Como é que eu faço isso, né? Porque às vezes a gente vê só o resultado de alguém e acha que é muito simples os bastidores, né? E não é. E aí eu fiquei pensando que, com todo esse tempo de canal, e agradeço demais todas as pessoas que se inscreveram no canal, principalmente as pessoas também que acreditaram e acreditam no meu trabalho e também se inscreveram para o Clube dos Canais, né? Nossa, minha imensa gratidão. E aí eu fiquei imaginando que talvez falte isso no canal, sabe? Algo que vocês consigam ver qual é a minha realidade por trás de um resultado, que nem é tão expressivo assim, se você for comparar com outras pessoas, outros canais, né? Mas a gente não pode comparar, a gente tem que olhar como a gente estava, né? Há um mês, há um ano, há 3 anos atrás, como a gente está hoje. E aí eu pensei, não, acho que seria legal sim mostrar como é a minha vida por trás, né? Das coisas que eu faço, das coisas que eu posto, né? Porque um tempo atrás eu recebi um comentário, na verdade uma mensagem no privado, falando assim que pra você é fácil por causa disso, disso e disso, né? Que você mora na Europa e as coisas são mais fáceis, a qualidade de vida. Sim, realmente tem muita coisa que é mais fácil, isso é real. Mas, gente, a gente também tem que suar a camisa, a gente também tem que correr atrás, a gente também tem que se privar de muita coisa. E se hoje eu tenho canal, foi me sacrificando muitas coisas pra ter. Porque eu quero... Por quê, né? Eu, além do canal, além de trabalhar com as terapias holísticas, eu também tenho outro trabalho à parte, onde eu trabalho como se fosse não, é um trabalho CLT, né? Onde eu trabalho de 7 às 4. Então, todo o trabalho que eu faço aqui no Instagram, todos os cursos que eu faço, todas as atividades e as práticas que eu faço, eu tenho que fazer antes de ir trabalhar ou depois que eu saio do trabalho e nos meus fins de semana. Então, assim, é muito desafiador, é muito corrido. Às vezes eu fico aqui no canal sem postar porque eu tô sentindo muito sobrecarregada com tantas atividades. Mas eu não desisto, eu tô aqui e resolvi criar um novo perfil, um novo quadro, vamos dizer, aqui no canal, que é o vlog, para mostrar para vocês que mesmo com as dificuldades é possível sim a gente conseguir conquistar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja ou sonha, mas o mais importante de tudo é que a gente, nesse caminho, a gente tem que aprender muito a paciência, o tijolinho por tijolinho para você conquistar. Né? Então, assim, imagina só que eu só tenho sábado e domingo para criar conteúdo aqui pro canal. Só tem sábado e domingo para fazer as atividades de autocuidado, para poder fazer as práticas, estudar Reiki. Né? Eu tenho durante a semana? Tenho, mas a minha rotina é muito puxada, é muita coisa. Porque teve uma época que eu deixei de fazer atividade física, e foi isso, assim, quase uns 2 anos, tá? Fazia atividade física, assim, esporadicamente,
por causa do canal, para criar conteúdo. Foi a época assim que eu mais criei conteúdo, foi a época que meu canal mais cresceu, mas eu tava deixando de lado a minha saúde. E depois eu fui ver o resultado disso com o tempo, né? Quando eu fiquei com... Eu tive... Como é que fala, gente? Comecei a ficar me sentindo muito cansada, e comecei a fazer exame pra tentar descobrir o que que era, e eu tava com baixa da minha ferritina tava muito baixa, né, e meu ferro tava muito baixo. E aí meu cabelo começou a cair muito, e assim, várias coisas foram acontecendo, eu comecei a ter alergia na pele, muito forte nas mãos, alergia do frio, e isso durou uns 2 anos, assim, sabe? Até eu compreender que eu tava sacrificando uma coisa por outra, e não tava certo. Então hoje o canal é muito importante pra mim, as terapias holísticas são muito importantes pra mim, estudar é muito importante pra mim, mas primeiro vem minha saúde. Então a minha semana, né, eu trabalho no período aí de 7 às 4, né? Então antes de eu ir pro trabalho, eu acordo bem cedinho, eu acordo por volta das 4, teve épocas que eu tava acordando 3 da manhã, mas não tava muito viável. Hoje eu tô tentando acordar 3h45, 4 horas. Mas o ideal pra mim seria 3h45, porque aí eu consigo fazer yoga, estudar de manhã, aí eu vou pro trabalho, eu paro às 4, academia umas meia hora de casa. Eu vou pra academia, faço meus treinos até às 6h30, mais ou menos. E aí eu volto pra casa pra jantar, tomar banho, descansar e tentar dormir até 8h30, 9h. E nem sempre é possível, às vezes eu vou dormir 10h30. Pra quem tem que acordar muito cedo é muito ruim, porque você acaba ficando extremamente cansado, né? E aí vai acumulando aquele cansaço. Isso também não é saudável. Então, de um mês pra cá, eu tô tentando ajustar a minha rotina. E isso que é o mais importante, a gente tem que se ir ajustando. Porque quando a gente quer fazer uma coisa, a gente faz aquela lista de coisas, né, pra gente fazer, realizar, não sei o que é maravilhosa. Mas ao passo que você vai fazendo, você vai vendo que você vai ter dificuldade aqui, dificuldade ali. Então, assim, disciplina e consistência é ser flexível também. Por quê? Porque você vai ter que ajustar. Você vai, igual hoje, eu fui correr agora, né, você estava me acompanhando, eu percebi que na sexta-feira eu tenho que mudar meu treino de sexta-feira, porque eu tava bem cansada. Nossa, de novo eu perdi o áudio, você acredita? Acho que meu celular tá parando de gravar a cada 8 minutos, não sei porquê, vou ter que ver o que que é. Mas ainda bem que eu tava no final, e aí eu tava falando que eu tava eu fui correr, né, e eu percebi que eu vou ter que ajustar de novo minha rotina, né, o que eu programei, porque treinar muito pesado na sexta-feira, pra quem vai correr no sábado de manhã cedo, não é legal, porque hoje eu acordei, por exemplo, bem cansada. Eu cumpri o que eu prometi? Cumpri, mas assim, com muito esforço, e poderia ser mais leve, entendeu? Talvez seja também porque eu tô no meu período, achei o corpo bem pesado mesmo, mas também tem a ver com o que eu fiz ontem, né? Então, assim, o que eu posso deixar pra vocês aqui é que se a gente quer conquistar algo, a gente vai ter que fazer sacrifícios, né? Igual antes eu costumava sair toda sexta, todo sábado, né? E eu tive que cortar isso, porque se eu saio na sexta-feira, entende? Eu já não tenho mais força de vontade nem energia pra no outro dia correr, porque eu vou acabar acordando tarde, eu vou estar, às vezes bebe alguma coisa, fica de ressaca e tal. Então, assim, por muitos anos já, tá, gente, eu tenho feito muito sacrifício pelo canal, não pelo canal em si, mas pelos meus projetos, pelos meus planos, pelos meus sonhos, pra vida que eu quero ter, entende? Então, assim, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa, a gente vai ter que sacrificar muita coisa, mas vai valer a pena, tá valendo a pena, porque tanto que eu já cresci, que eu evoluí, deixando de fazer tanta coisa que não me acrescenta em nada, né? Que é passar a madrugada em claro, numa balada, bebendo e tal. É legal, mas isso não acrescenta nada na sua vida. No final, você volta pra casa, às vezes, se sentindo mal, se sentindo deprimido, com aquele vazio, né? Que depois que dá com ressaca e tudo mais. Então, assim, a gente vai ter que fazer... Não tô falando pra você parar de beber, parar de sair, não. Cada um com suas escolhas, vou contar a minha experiência, né? Então, assim, quando você vê um resultado de alguém na internet, entenda que houve sacrifícios, houve muita coisa para a pessoa ter o resultado que tem, ou estar na posição que está agora, sabe?
Então, assim, meu objetivo com o vlog aqui no canal vai ser um teste, eu vou começar a fazer, vamos ver como é que vai ser. Me conta aqui nos comentários o que você acha desse formato. Eu cresci, evolui muito vendo como as pessoas buscaram o resultado que elas buscaram, como que é a vida daquela pessoa, a rotina dela por trás, não só aquele glamour que a gente vê, entende? Porque vendo isso a gente se inspira, a gente cresce, a gente aprende muita coisa, a gente percebe que muitas realidades são como a nossa e ainda assim as pessoas estão fazendo. Então, assim, isso mostra o quão forte a gente é fisicamente, emocionalmente, né? Porque às vezes a gente duvida muito da nossa capacidade mental, emocional, espiritual, física, sabe? E a gente começa a mudar isso quando a gente começa a criar tijolinho por tijolinho, porque isso vai dando uma estrutura e vai mostrando pra gente que é possível sim conquistar. E mais do que isso, esse processo, tijolinho por tijolinho, vai fazendo você confiar em si mesmo, nas suas qualidades, nas suas habilidades, na sua força de vontade. Vai ser todo dia perfeito? Não vai, não. Vai ter dia que você não vai conseguir sair da cama. Vai ter dias que você não vai correr, você não vai pra academia. E tá tudo bem, mas não chuta o balde. Não deixou de ir uma vez ou duas, sei lá, não sei o que você tá passando. Não chuta o balde de não ir nunca mais. Só foi um dia. Um dia não é uma vida, né? Um momento não é uma vida. Então, se você não conseguiu ir, chutou o balde, não desanima. Você consegue, sim, recomeçar ou continuar no que você está programando, sabe? Quantas vezes eu comecei a correr e parei? Muitas vezes. 2020 foi o ano que eu mais corri, mais fiz yoga. Eu achei que aquilo ia ser para sempre na minha vida. E aí, quando foi 2021, eu tive um bloqueio, não consegui fazer yoga por mais de um ano. E a corrida ficou para trás também. Aí eu comecei a fazer só academia, mas não consistente. Então, assim, eu desde 2016 eu faço atividade física, mas não consistente. Começo, paro, aquela luta, sabe? Mas vai chegar um ponto que você vai falar assim, chega, agora eu quero ver resultados. E é isso que aconteceu comigo do ano passado pra cá. E em relação até o yoga mesmo, né, que eu comecei a praticar com mais consistência, fui fazer curso de yoga na Índia, e foi incrível a experiência. Então, assim, não desista de você, não desista dos seus planos, dos seus projetos. Vai dar certo, mas tem que começar, tem que fazer um pouquinho todo dia, tá? Agora lavar isso aqui, porque se eu não lavar, ninguém vai lavar. Tá linda, olha. Essa aqui, já troquei ela de vaso, já comprei composto, sabe? Mas ela não sei se vai sobreviver, não sei mais o que fazer. Se vocês amam plantinha, quiser dar alguma dica pra salvar ela. Tô chegando, eu trabalho bem ali naquela esquina, ali, ó. Vou pegar um café primeiro. Hoje eu tô indo pegar trabalho muito tarde, tipo
Umas 11 horas, 11h30 eu acho da manhã. Sabe o que é legal na Irlanda? Que todo bairro ou toda região tem tipo um centrinho que tem tudo, sabe? Isso é muito bom. Eu indo ali comprar um café antes de começar. Eu tenho muita vontade de tomar um café. Thank you. Agora eu tô esperando aqui o café ficar pronto. Já fiz o pedido. Um cappuccino com leite de aveia. Gente, o meu deve estar até frio. Eu fiz, eles fizeram e eu não ouvi me chamar não. Fiquei lá esperando um tempão à toa. Tô numa suquinha aqui porque já tentei tomar café sem açúcar por um tempo. Deu certo por um tempo, mas depois deu certo assim, né? Naquela sofrência. Bom, comprei um café no Insomnia. É bem gostoso o café dali. Agora vamos acabar de chegar no trabalho, né? E vou mostrar pra vocês como é que é a minha rotina de trabalho. E eu trabalho num supermercado aqui na Irlanda, chamado SuperValu. E eu trabalho no escritório lá, mas também tem uma parte que eu faço no floor, né, que é no, tipo, na loja mesmo. Então eu sou responsável por todos os relatórios relacionados a vendas, não todos, né, mas uma parte. Estamos chegando. Aqui é o estacionamento, entrada do supermercado. Aqui a gente tem que bater o ponto. Tô aqui. Eu venho, bato a minha senha. O que é a entrada, né? Coloca a mãozinha. Lembra daqueles pontos de papel? Quem é dessa época? Ai, deixa eu subir aqui. Aí ali é a cantina. Hi. Yeah, see? Ali é meu escritório. Aqui, ali do meu gerente. Aqui é o banheiro das ladies. Agora eu coloquei meu uniforme. Tem que usar aqui. Uma das regras é que a gente também tem que ficar com o cabelo amarrado. Cadê? Aqui. Sendo rápido porque eu tô atrasada. Hi, Tommy. How are you? How are you? I'm good, but could be better, you know, because I don't usually work Saturdays, but I have to come this one. I didn't come Monday. Então, a minha tarefa principal hoje é encontrar esses produtos aqui, ó, que ainda não tem preço, colocar o valor e depois adicionar todo, tá vendo esses que tá de caneta, já foram adicionados no sistema. Mas todos os outros tem que procurar, porque tá dando problema no caixa na hora de passar a compra, sabe? Então eu tenho que encontrar o problema aqui e depois adicionar tudo, valor de custo, o valor de venda, o VAT também, né? Que são as taxas, enfim, uma das tarefas.
Super Vale Class, Flavia speaking. Aqui já encerrou, né, já bati o ponto, e eu voltei aqui no escritório, que eu queria gravar daqui algo que eu queria contar pra vocês e de alguma forma abrir meu coração. Não sei se o áudio vai estar tão bom, tem uma música no fundo e eu tô sem microfone. Por muito tempo, é muito difícil falar isso aqui, sabe, tipo assim, abertamente, né, por muito tempo eu... Não sei se eu posso usar a palavra vergonha, mas era um auto-julgamento de não falar muito, ou... Na verdade, eu fazia isso inconscientemente, e eu fui perceber isso esse ano, vendo um podcast e depois um vídeo na sequência. E aquilo me deu, tipo, um clique, assim, sabe? Que eu percebi que, de alguma forma, inconscientemente, eu ficava com vergonha, talvez eu usasse essa palavra porque eu não tô conseguindo achar outra agora, com vergonha do meu status, vamos dizer assim, né? Porque dentro de mim havia um conflito muito grande, né? E ainda existe, de uma série de coisas do tipo que talvez você vai identificar comigo, e comenta aqui se você se identificar. Se eu parar de gravar é porque alguém chegou, tá? E aquele conflito entre... Nossa, eu fiz faculdade de jornalismo, fui pra Irlanda, né? Comecei a trabalhar fora da minha área, né? Porque eu precisava aprender inglês, porque eu tava num novo país, muitos desafios, né? E aí, trabalhando em várias coisas e tal, né? Pra ganhar a vida aqui, como se diz, pagar as contas. E nesse tempo eu fui me descobrindo nas terapias holísticas e há alguns anos eu vim fazendo cursos, vim praticando, criei o canal, uma série de coisas, mas ainda assim eu tenho um trabalho CLT, eu tenho um trabalho ali full time, né, um trabalho de período integral. E eu percebi, né, esse ano que talvez eu já tinha percebido sim antes, na verdade eu percebi, mas não dando esse olhar que eu tô dando agora, entendeu? Era uma coisa que eu ficava aqui internamente e que eu nem cogitava em compartilhar, principalmente aqui, né, no YouTube, onde todo mundo pode acessar algo tão pessoal. E eu percebi que, de alguma forma, eu tava, né, com essa vergonha entre, nossa, eu me formei em jornalismo, depois fui pra Irlanda. Não que eu vergonha de ter formado em jornalismo, vergonha de, depois de tantos anos morando na Irlanda, ainda estar numa empresa que, aos olhos das pessoas, né, no status, vamos dizer assim, eu poderia estar em um lugar melhor, eu poderia estar em empresas melhores, trabalhando em locais melhores. E uma série de coisas na minha cabeça, né, vai vindo o ego, né, fazendo aquele monte de comparação. E a questão também, né, de trabalhar com terapias holísticas, de estar indo a passos lentos, mais contínuos dentro da terapia holística, né, em questão de trabalhar só com isso. Enfim, uma série de coisas que me deixava, assim, frustrada, que tirava o meu brilho, sabe, que me deixava para baixo. Muitas vezes com uma autocrítica muito profunda, né, de pensar... várias coisas que eu mereço mais, que eu tenho capacidade demais. E a maior parte das vezes, quando a gente está fazendo autocrítica, a gente não está reconhecendo ou sendo grato pelo aquilo que a gente recebeu, né? E eu fiz uma reflexão muito profunda nos últimos meses e culminou nisso que eu tô falando aqui com vocês agora, compartilhando. De que muitas das vezes a gente
reclama daquilo que a gente orou e pediu muito. Eu pedi muito para trabalhar num local onde eu pudesse desenvolver meu inglês, porque no início eu trabalhei muito tempo de minder, né, que é babá, e desenvolvi muito meu inglês, mas eu fiquei com um vocabulário muito pobre, né, porque você fala as mesmas coisas todo dia, então por muito tempo eu pedi para trabalhar em um local que eu tivesse contato com o público, que eu pudesse desenvolver meu inglês. E foi quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, que já tem bastante anos que eu trabalho aqui, muitos anos, né, que eu trabalho aqui, e eu comecei num setor e fui mudando de setor até eu chegar aqui nesse setor que eu tô agora, né, no escritório. E aqui eu pude me desenvolver muito meu inglês, eu pude aprender muitas coisas. Agora, trabalhando no escritório, você também acaba aprendendo muita coisa sobre gerenciamento, sabe? E isso a gente leva pra vida. E ainda assim, eu sempre me pegava me julgando, porque, de fato, não é o que eu amo fazer. Esse é o trabalho onde eu pago as minhas contas. Mas eu fiquei refletindo de que, às vezes eu ficava me julgando, né? Não, por que eu não tô numa outra empresa, na empresa XYZ, que amigas estão, e que são muito melhores que essa aqui e tudo mais. E aí vem aquela sensação de não estar lá, então você é incapaz, sabe? E eu, como eu tava dizendo, eu fiquei refletindo muito sobre tudo isso e eu percebi que além de tudo isso, eu nunca tinha compartilhado aqui no YouTube, compartilhado no Instagram, como é a minha vida por trás das câmeras, o que eu faço além do autoconhecimento, da espiritualidade, das terapias holísticas. E eu percebi que é como se eu estivesse vivendo duas vidas. E aí nossa, eu paro de gravar. Nossa, meu, é isso. Sabe, é isso, tipo, eu tô vivendo duas vidas. E eu não tô reconhecendo e sendo grata por tudo aquilo que chegou até a mim, sabe? Porque não reconhecer, não ser grato por tudo que eu vivi, por tudo que chegou até a mim, isso acaba meio que bloqueando os nossos caminhos. Meio não, bloqueia os nossos caminhos, muito assim. E aí eu percebi que falar sobre isso, falar desse conflito interno, dividir a minha vida aqui, realmente a minha vida, o que eu faço, seria perfeito. Perfeito para ser grata por tudo que chegou a mim. Por trabalhar nessa empresa aqui que me possibilita a fazer cursos, igual eu fui para a Índia, eu fiquei lá um mês. Né? Se eu estivesse trabalhando numa empresa dessa tal amiga, por exemplo, eu não ia conseguir fazer isso. Talvez sim, com o tempo, não sei. Mas aqui me dá uma flexibilidade que outros trabalhos às vezes não vão me dar. Então teve épocas aqui que eu trabalhava só meio período, teve épocas que eu trabalhava só no fim de semana, porque nesse período eu estava trabalhando em outro lugar que era mais conveniente para mim. Outros períodos eu estava só focada no YouTube, então eu trabalhava menos horas. Então essa empresa me deu a oportunidade de ser ter uma flexibilidade de horário que em outras empresas impossível de eu ter. Hoje eu ainda não tenho segurança para simplesmente sair desse trabalho e ficar só com as terapias holísticas ou com os ganhos do canal, porque ainda é muito instável, né? Tem mês que é bom, tem mês que não é. E o aluguel, alimentação, todos os gastos que a gente tem no mês são fixos, né? Fora todas as outras coisas que a gente faz, é viajar, é cursos que a gente está fazendo, enfim. E hoje eu ainda não me sinto preparada, segura. Nossa, tá barulho? Vou fechar a porta do escritório, porque aí dá pra conversar. E aí eu não me sinto segura simplesmente para sair desse trabalho e investir só no canal, só com as terapias holísticas, porque afinal de contas, né, eu moro aqui no exterior, moro sozinha e eu não tenho ninguém para contar em relação a isso. Às vezes você é casado, tem um parceiro, às vezes ainda mora com os pais, fica mais difícil, fica mais fácil de driblar todas essas questões quando você está abrindo uma nova empresa, quando você está investindo no negócio. Não é o meu caso, eu não tenho ninguém para me apoiar, né, financeiramente. E então
eu preciso passar por esse processo, viver esse processo, sabe? E muitas vezes é muito desafiador, é muito difícil. Eu costumo dizer que tem gente que vira pra mim e tá assim, ai, se eu descobrir o que eu amo fazer, minha vida vai ser perfeita. Nossa, que doce ilusão. Gente, quando eu descobri o que eu amava fazer, sabe aquela sensação, eu encontrei meu propósito? Eu achei que tudo ia ser mais fácil e não foi. Não foi. E não vai ser. E não é. Por quê? Porque quando você descobre o seu propósito, você descobre do que você ama fazer, aí vem a cobrança de viver o propósito, de fazer o que você ama fazer, sabe? E é isso, de viver, fazer aquilo que você ama. Só que, quando você descobre o propósito, você começa uma nova jornada. Porque aí você precisa, às vezes, estudar, fazer um curso, praticar. Olha o processo. Estudar, fazer o curso, aprender, praticar. Às vezes, precisar de um período aí sabático, né? Porque a gente nunca sabe como é que vai ser o processo. E aí, investir muito tempo, ter muita paciência, investir financeiramente também, para você viver aquilo que você sente no seu coração que é seu propósito, aquilo que te preenche a alma, aquilo que você faria até se fosse de graça, entende? Mas até que se fosse de graça, no sentido de receber, mas pode ter certeza que no sentido de investir e gastar, vai ser o que você mais vai fazer no início. Então, toda vez que alguém fala, na hora que eu descobri meu propósito, tô feita, aí acabou os problemas. Não, aí começou. Porque aí você vai começar a se cobrar para viver seu propósito. Começar a se cobrar do curso que você tem que fazer e não fez, do livro que você tinha que ler e não leu, do tempo que você tá procrastinando e que já tem 1 ano, 2 anos que você fez o curso e ainda as coisas não deslancharam. Entende? Aí começa a cobrança e é o mais difícil. Aí começa realmente uma jornada de autoconhecimento para você perceber que você precisa viver um processo para se sentir, como eu posso dizer, pleno naquilo que você acredita que é o seu propósito, sabe? E o propósito também muda, viu? Talvez era aquilo, e aí no caminho você descobre que existe uma portinha aqui que você entra, que vai dar num outro lugar, e aí vai te deixar confuso. É isso ou é isso? Porque todo o processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, é uma linha bem tênue entre amor e dor, sabe? Mas faz parte do processo de evolução, né? Então, assim, é muito difícil, né? Quando você descobre aquilo que você ama fazer, aquilo que você fica o dia inteiro e, tipo, você não fica nem cansado de tanto que você ama fazer aquilo. E aí, você precisa acordar às 5 da manhã, arrumar, às vezes fazer um exercício físico antes, ler, fazer alguma coisa que você gosta antes de trabalhar, porque você sabe que nas próximas horas, entre 7 e 4 da tarde, você vai ter que ficar dedicada àquele horário, pegar aquele tempo da sua vida e doar para uma outra empresa, para um outro sonho. E aí entra uma grande frustração, não em relação aos proprietários aqui, mas saber que você poderia estar esse tempo da sua vida trabalhando e fazendo aquilo que você ama fazer, investindo o seu tempo de vida naquilo que você ama fazer e você não pode agora, porque você tem que pagar seu aluguel, entende? Então você tem que começar a realmente praticar a paciência, construir tijolinho por tijolinho, começar a encaixar onde você consegue fazer um curso, onde você consegue estudar, onde você consegue ler um livro, onde você consegue fazer uma atividade física, onde você consegue editar um vídeo, onde você consegue gravar. Então, aí, gente, nossa, aí começa uma outra jornada também, né? Muito desafiadora de aceitar a vida como ela é agora, nesse momento. E essa é uma das coisas que eu tenho mais trabalhado em mim. Essa é uma das coisas que mais tem trago conflito interno. Por isso que eu tô aqui compartilhando com você nesse vlog, que eu espero que seja de muitos que ainda vão vir nesse canal, para inspirar você, para que você possa, através de mim, ver a sua vida, que eu seja um reflexo para você perceber que também é difícil, mesmo para quem é terapeuta, também é difícil, mesmo para quem mora fora do Brasil, que também é difícil, mesmo para aquela pessoa que você acha que está com a vida perfeita, mas se você entrar
pisar na casa dessa pessoa, viver a vida dela, você vai ver que não é tão fácil assim, como parece, sabe? Então, assim, eu não tô aqui me colocando de vítima, não, de jeito nenhum. Eu tô aqui te mostrando, né? Que seja lá o que você pense, quando você vê alguém no Instagram, com aquela vida perfeita, não se iluda. Todo mundo tá vivendo as suas lutas, suas dificuldades, né? E às vezes aquela vida que parece ser perfeita, que a pessoa tem tudo, né? Talvez ela tá tendo que lidar com a coisa mais difícil da vida dela, que é os próprios sentimentos e o próprio ego, que pode te engrandecer, que pode colocar você para viver coisas maravilhosas, mas pode fazer de você uma pessoa péssima. Então, assim, tem que ter muito controle emocional, né? Para viver a vida e passar por os desafios, né? Igual quando eu vim pra cá, né? Eu já contei aqui no canal, né, que meu noivo faleceu, eu vim pra cá. E muitas coisas eu vivi, muitos processos eu vivi pra estar aqui, né? Então, assim, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma dificuldade. E a gente tem que olhar pra essas pessoas e pra essas vidas, essas experiências e nos inspirar. Já indo pra casa e o próximo bus vai ser daqui 20 minutos. Vale a pena esperar não, ficar as 25 andando. Vou colocar um podcast aqui. E é isso. Acabei de chegar em casa. Tomar aquele banho gostosinho. Gente, eu vim com isso. Eu vim com isso. Ai, eu vim com meu nome, meu Deus. Enfim. Bom, agora eu vou tomar banho, tirar essa roupinha, colocar um pijaminha, pegar aquele livro, dar uma lida e ó, dormir. A jornada de transição não é fácil. Às vezes, parece que estamos entre o que fomos e o que ainda queremos ser. Mas é nesse processo cheio de desafios e inseguranças que amadurecemos e nos aproximamos do nosso verdadeiro propósito. Sei o quanto é difícil caminhar entre dois mundos, mas cada pequeno passo em direção à mudança é um ato de coragem. Se você está passando por algo parecido, saiba que a mudança começa com a aceitação do momento presente. Ela acontece nos detalhes do cotidiano, naqueles pequenos movimentos que muitas vezes parecem imperceptíveis, mas são poderosos. E mesmo quando tudo parecer incerto, lembre-se, é no desconforto que crescemos. Sou grata por você estar aqui, por me apoiar e por me ajudar a enxergar a beleza de cada passo dessa jornada profunda que é o autoconhecimento e a autotransformação. Que a minha jornada te inspire a continuar. Se você gostou desse vlog, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, curta e compartilhe aqui na comunidade como têm sido seus desafios e aprendizados ao longo do caminho. Namastê!